Olá, paz de Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso ponto de encontro deste final de semana. Claro, final de semana chegando, chega também os nossos 15 minutos de reflexão, 15 minutos de oração, os 15 minutos que nós estamos aqui juntos, eu e você, refletindo o evangelho deste final de semana, o 33º domingo do tempo comum. E ele nos recorda a cada um de nós cristãos a grave responsabilidade de ser no tempo histórico em que vivemos, ser hoje a testemunha consciente, ativa e comprometida desse projeto de salvação e libertação que Deus Pai tem para os homens. Hoje a liturgia, no Evangelho, ele vai nos apresentar dois exemplos opostos de como esperar e preparar a última vinda de Jesus. Louva o discípulo que se empenha em fazer frutificar os bens de Deus, e principalmente os bens que Deus nos confia, e condena também o discípulo que se instala no medo e na apatia e não põe a render os bens que Deus lhe entrega. Dessa forma, ele está a desperdiçar os dons de Deus e a privar os irmãos, a igreja e o mundo dos frutos que tem direito. O evangelho deste final de semana, ele vem dizer para mim e para você que se nós somos fiéis no pouco, Deus nos confiará muito mais. Bem-vindos ao nosso ponto de encontro. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. se
Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Meus passos guiará. Meus passos guiará. Meus passos guiará. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O evangelho de hoje é retirado do texto de Mateus 25, do 14 ao 30. Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamando seus empregados, entregou seus bens a ele. A um deu 5 talentos, a outro 2 e 1 ao terceiro, a cada qual de acordo com a própria capacidade. Em seguida viajou para o estrangeiro. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhes onde plantastes e recolhe onde não semeastes. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e que recolho onde não semeei. Então você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco, para que na volta eu recebesse com juros. Em seguida, o patrão ordenou: tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este empregado inútil, joguem-no lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola dos 10 talentos conta que um senhor partiu em viagem e deixou a sua fortuna nas mãos dos seus servos empregados. A um deixou 5 talentos, a outro 2 e a outro apenas 1. Quando voltou, chamou os servos e pediu-lhe contas da sua gestão. Os dois primeiros, tinham duplicado a soma recebida, mas o terceiro tinha escondido cuidadosamente aquele único talento que lhe fora confiado. Ele conhecia a exigência do Senhor e tinha medo. Os 2 primeiros servos foram louvados pelo Senhor, ao passo que o terceiro foi
severamente criticado e condenado. Provavelmente, a parábola, tal como saiu da boca de Jesus, era uma parábola do reino. O amo exigente seria Deus, que reclama para si uma lealdade a toda a prova, e que não aceita meias tintas e situações de acomodação e de preguiça. Os servos a quem ele confia os valores desse reino devem acolher os seus dons e pô-los a render, a fim de que o reino seja uma realidade. No reino, ou se está completamente comprometido, ou não se está. Depois, Mateus pegou na mesma parábola e situou num outro contexto, o da vinda do Senhor Jesus. Isso já nos últimos finais de semana. A vinda de Jesus no final dos tempos. A vinda do Senhor é uma certeza. E quando ele voltar, julgará os homens conforme o comportamento. Esse comportamento que tiveram assumido na sua ausência. Nesta versão da parábola, o Senhor é Jesus, que antes de deixar este mundo, entregou bens consideráveis aos seus servos. Hoje colocamos assim como seus servos, os discípulos. Os bens são os dons que Deus, através de Jesus, ofereceu aos homens. A palavra de Deus, os valores do Evangelho, o amor que se faz serviço aos irmãos e que se dá até a morte, a partilha e o serviço, a misericórdia, a fraternidade, os carismas e ministérios que ajudam a construir a comunidade do reino. Os discípulos de Jesus são os depositários destes bens. A questão é, portanto, praticamente esta: como devem ser utilizados esses bens? Eles devem dar frutos ou devem ser conservados cuidadosamente enterrados? Os discípulos de Jesus podem, por medo, por comodismo, por desinteresse, deixar que estes bens fiquem infrutíferos? Na perspectiva da nossa parábola de hoje, os bens que Jesus deixou aos seus discípulos têm de dar frutos. A parábola apresenta como modelos os dois servos que mexeram com os bens, que se movimentaram, que demonstraram interesse, que se preocupam em não deixar parados os dons que o Senhor lhe deu. Os dons que fizeram, aqueles que fizeram investimentos, que não se acomodaram, nem se deixaram paralisar pela preguiça, pela rotina ou pelo medo. Por outro lado, a parábola condena veementemente o servo que entregou intactos os bens que recebeu. Claro, ele teve motivo, ele teve medo e por isso não correu riscos, mas não só não tirou desses bens qualquer fruto, como também impediu que os bens do Senhor fossem criadores de vida nova. Através dessa parábola, Mateus exorta a sua comunidade no sentido de estar alerta e vigilante, sem se deixar vencer pelo comodismo e pela rotina. Esquecer os compromissos assumidos com Jesus e com o reino. Demitir-se das suas responsabilidades, deixar na gaveta os dons de Deus. Aceitar passivamente que o mundo se construa de acordo com os valores que não são os valores de Jesus. Instalar-se na passividade e no comodismo é privar os irmãos, é privar a igreja e o mundo dos frutos que tem direito. O discípulo de Jesus não pode esperar. Ele não pode esperar o Senhor de mãos erguidas e de olhos postos no céu, aliado dos problemas do mundo e preocupado em não se contaminar com as questões do mundo. O discípulo de Jesus espera o Senhor profundamente envolvido e empenhado no mundo, ocupado em distribuir a todos os homens e mulheres, seus irmãos, os bens de Deus e em construir o reino de Jesus no mundo.
E este foi o nosso ponto de encontro. Gostou da nossa reflexão de hoje? Manda a sua mensagem no nosso WhatsApp, o 988085978. Participa, manda o seu abraço, manda o seu alô, manda uma sugestão, uma crítica para o nosso programa. Nós estamos esperando a sua mensagem. Lembrando, hoje, neste final de semana, nós estamos vivendo o 33º domingo do tempo comum. O domingo que antecede a festa de Cristo Rei. Semana que vem, programação especial na TV Cristo Rei, especial de 12 anos, aniversário da TV Cristo Rei, na festa, claro, de Cristo Rei, que acontece no próximo final de semana. Na TV Humaitá, o nosso programa normal, então, no sábado e também no domingo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, acreditem em Cristo, a vida fala mais alto, e com Ele eu vou e volto na semana que vem, na programação da TV Humaitá, canal 58, Guarapuava, 53 em Ivaiporã, e claro também a nossa TV Cristo Rei, canal 5 em Currais Novos, Rio Grande do Norte. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até semana que vem.